Vamos lá, irmãos, vamos refletir na mensagem, na palavra, e que o Deus quer falar conosco hoje de uma forma incrível, tá? Que você esteja atento a tudo que nós vamos falar aqui nessa noite, com o coração aberto e receptível à palavra, tá? Hoje, não sei como foi seu dia hoje, se você esteve próximo do seu pai, talvez você não esteja presente com ele, pelo falecimento dele, ou pela distância dele, às vezes mora em outra cidade. O fato é que hoje é dia dos pais. E hoje também é um dia de explosão de sentimentos. Fala a verdade. Talvez seja você a saudade, a dor, a angústia, algo que você viveu no passado, que te traz lembrança. Dia dos pais, essas datas festivas, né? Como Dia das Mães, Dia dos Pais, é uma explosão de sentimentos. Sentimentos bons, sentimentos ruins. Pai, figura masculina, tem essa capacidade de transmitir esses variados sentimentos. Algumas pessoas não gostam de se lembrar dos seus pais, outras se lembram com muito carinho dos seus pais. O fato é que essa explosão de sentimento, mas existe algo lógico, irmãos, pense comigo, algo muito lógico e muito claro. Para você ser pai, você precisa ter um filho, certo ou errado? E para você ser filho, você precisa ter um pai, certo ou errado? Algo lógico e simples. Agora sim, pense comigo nessa lógica. Independente do seu sentimento hoje, como você chegou aqui, como foi seu dia, se você passou com seu sogro, ou com seu pai, ou com nenhum dos dois, por não estar presente, independente do seu sentimento hoje, independente disso, o fato é que você, meu irmão, tem que sair daqui hoje pensando, vivendo e sentindo que você é filho, e filho de Deus, amém? Eu quero que você saia daqui hoje com o sentimento, com o pensamento e com a atitude de que você é filho e filho de Deus. A Bíblia, irmãos, é muito clara na questão da paternidade. A todo momento existe a paternidade presente nos versículos, na mensagem bíblica. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você acha que todos são filhos de Deus? Não precisa responder não, que no culto aberto assim, mas nos pequenos grupos nós fazemos essas reflexões. Você acha que todos são filhos de Deus? Pensa aí, no seu conhecimento teológico, na sua caminhada cristã, o que você acha? Não, o mundo inteiro é filho de Deus, sim, todos são filhos de Deus. Você acha isso? Você acha isso? Deixa eu te dizer que não. E eu vou te provar isso através da Bíblia hoje. Só que a sua forma de pensar, de encarar, de se tornar filho, pode ser incrível. E é esse sentimento, essa autoridade que eu quero que você saia daqui, de filho de Deus, de filho de Deus. Então, sendo assim, irmãos, se nem todos são filhos, e nós vamos aprender isso na Bíblia hoje, quem são os filhos? Se eu sou filho, por que eu não estou tomando posse de ser filho de Deus? Nós vamos refletir um pouco sobre isso. Sendo assim, ser considerado filho de Deus é um presente, irmãos. É um presente. É um milagre. Ser considerado filho de Deus é um presente, um milagre e uma dádiva. O problema é que a maioria não enxerga esse presente, essa dádiva, esse milagre. Vive como órfãos, pessoas desgarradas de um pai querido que nos ama e que nos cuida. Só para vocês terem uma noção, essa temática de ser chamado filho de Deus, meus irmãos, aparece somente no Novo Testamento. Vocês sabiam disso? Ser chamado filho de Deus só aparece no Novo Testamento. Ninguém é chamado de filho de Deus no Antigo Testamento. Isso se dá por Cristo Jesus. Através dele, por adoção, nós somos chamados de filho de Deus. Por isso o milagre, por isso o presente, por isso a dádiva que nós temos a oportunidade de viver, meus irmãos. Eu creio, segundo as Escrituras, que uma das principais características de Deus é ser pai. A principal
características do Senhor é ser pai. Jesus em todo momento usava esse termo de pai, paizinho, Abba. Quando ele partia o pão, rendia graças. Quando ele estava com os discípulos, falava a respeito do Pai. Quando ele operava milagres e caminhava, falava a respeito do Pai. Jesus a todo momento pregava, falava a respeito do Pai, dessa paternidade que está presente para nós, meus irmãos. Agora, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com os cristãos? Que nós não estamos vivendo como filhos de Deus, estamos vivendo como bastardos, como órfãos. Por que nós estamos vivendo assim? Prova disso em que Jesus a todo momento glorifica o Pai, fala do Pai, prega a respeito do Pai, fala para as pessoas, os judeus, que existe um Pai. Jesus é inclusive perseguido por isso, por chamar Deus de Pai. Prova disso é tão incrível, a paternidade. Olha o que está em Mateus 6, verso 6, eu amo esse versículo, não é o texto base, mas vai nos dar um direcionamento inicial. Mateus 6, a partir do verso 6, diz assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Preste atenção no verso 9, gente. Vocês orem assim: Pai Nosso. Olha como Jesus fala, pessoal, igreja, judeus, gentios, povos que vão seguir, povos que vão nascer, como que vocês devem ser reconhecidos, como que vocês devem falar e conversar no secreto: Pai Nosso. É assim que Deus é chamado, irmãos, de Pai. Existe uma paternidade, um Pai superior, algo que nos ama, não um Pai terreno, falho, pecador como nós, mas um Deus soberano que nos amou primeiro. Pai nosso que estás no céu. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Se existe uma paternidade, um Deus que nos ama, que nos chama de filhos, que traz para perto dele, onde está essa vivência de paternidade? Por que nós não estamos vivendo como filhos? Por que nós não tomamos posse dessa paternidade? Porque, irmãos, olha, nós temos algo em nós que nós vivemos da seguinte forma: normalmente nós transferimos para Deus aquilo que nós vivenciamos com o nosso pai. Vê se não é assim. Se seu pai foi uma pessoa rude, distante, mal conhecia você, quando chega essa passagem bíblica de fala Pai Nosso, o inconsciente teu já falou: opa, você é um Deus distante, é um Deus que não se preocupa comigo, é um Deus que não fala comigo. Nós transferimos isso para Deus. Se você viveu com seu pai, que era um pai que dava chinelada, pá, esse moleque não vale nada, e só puxava. A hora que fala do Pai Nosso, você fala: Deus é um Deus só de ira, não existe Deus de amor, não. Nós acabamos transferindo isso. Eu quero bater um papo com vocês, que você possa sair daqui nessa noite, irmãos, pensando que você é filho, que existe um pai, mas fazer uma reflexão, os erros que impedem nós de vivermos como filho. O que está impedindo nós de vivermos como filho, irmãos? Isso é um presente, isso é uma graça, é um milagre, é uma dádiva de Deus, ser chamado filho dele. Por que nós não vivemos dessa forma? Quais são os erros que estão impedindo do povo de Deus viver como filho, gente? Por isso que o tema dessa noite que nós vamos conversar chama Filhos ou Órfãos? Órfãos ou filhos? E uma pergunta:
Como você está vivendo? Como um órfão? Sem pai? Solto no mundo? Sem o cuidado, sem um abraço, sem o conforto, sem a disciplina, sem o direcionamento de um pai? Você está vivendo como um órfão, meu irmão? Ou você está vivendo como um filho de Deus? Um filho que tem herança, isso é maravilhoso. Um filho que existe a autoridade de um pai para nós. Como que você está vivendo? Você é um filho ou você é um órfão? É sobre essa reflexão que nós vamos fazer em cima do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Esse vai ser o texto base para nós. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Esse texto, eu amo esse texto, já preguei ele várias vezes. E não tem como fugir desse texto quando nós vamos falar de paternidade, de pai, o retorno de um filho, o que um pai representa. Não tem como fugir, irmãos, de um texto como esse, Lucas capítulo 15. Eu gostaria muita atenção de vocês, porque nós vamos ler um capítulo todo hoje. Olha que incrível, talvez você nunca leu um capítulo inteiro. Então atenção, não se dispersa não, eu sei que quando a leitura é longa, começa a coçar aí. Atenção, nós vamos ler o capítulo 15 inteiro, que faz parte de um contexto interessante que eu preciso trazer para vocês. A partir do verso 1, nós vamos até o verso 31. Atenção e paciência, acompanhe na sua Bíblia, na versão que você usa, tá? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Verso 8. Ou qual é a mulher que possui 10 dracmas, talvez a sua versão esteja moeda, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 11, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Vai vendo a sua vida aí, meu irmão. Verso 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado.
e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordos para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia, glória e graças a Deus. Pai, fala conosco através dessa mensagem, revela para nós aquilo que está oculto, aos teus filhos que estão aqui, fala ao coração de cada um, que nós possamos sentir a tua presença, sair daqui transformados, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa passagem do filho pródigo é uma parábola, né? Que é contada aqui no outro evangelho também, em Mateus ela é também contada. O interessante é que ela finaliza uma série de 3 mensagens. Você prestou atenção? Vem uma série de 3 mensagens. Jesus vem pregando parábolas, 3 parábolas que fazem parte de um mesmo contexto. E Jesus as conta, para vocês prestarem atenção, a ligação que uma faz na outra e o que ela quer dizer para nós. Ela divide em algumas fases, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso. A primeira fase, nestas parábolas, nas 3 que é contada por Jesus, a primeira fase é que está tudo bem. Vocês prestaram atenção nisso? A ovelha está com o pastor, a moeda está com a mulher, e o filho está com o pai. Prestaram atenção nessa primeira fase? A segunda fase é a fase da perda. A ovelha se perde, a moeda é perdida e o filho sai. O interessante é que nós olharmos a proporção disso, desta perda, porque, para pensar comigo, meus irmãos, são proporções diferentes de perdas, e vocês vão entender o que eu quero dizer durante a mensagem. Por exemplo, a ovelha representa 1% da perda. Ele tinha 100, perdeu uma ovelha, 1% da perda. A moeda representa 10% da perda. Tinha 10 moedas, perdeu uma, 10%. O pai, o filho ali representa 50%. 2 filhos, um se vai, se perde, 50% da perda. Olha que interessante essa proporção quando a gente começa a analisar, e vocês vão entender. A terceira fase é a fase da busca. O pastor vai de encontro, buscar a ovelha que está perdida, desgarrada, suja, com carrapicho, com a perninha quebrada. A ovelha está distante. O pastor, é a fase da busca. A mulher acende a candeia e começa a varrer a casa, a levantar os móveis. Cadê a moeda? E o filho? O pai não foi. Vocês perceberam isso? O pai não foi de encontro. Quem foi de encontro ao pai? O filho. A fase da busca. A quarta fase é a fase do reencontro, em que o pastor encontra a ovelha, em que a mulher encontra a moeda, e que o filho encontra o pai. Olha que incrível isso, irmãos. Olha que incrível isso. A quinta e última fase é a fase da festa. O pastor chama os amigos e festeja. Vamos festejar, encontramos a ovelha. A mulher chama suas amigas, vamos tomar um café, mulherada, porque nós encontramos a moeda que estava perdida. E o pai fala: pega o novilho mais gordo, vamos fazer a festa de arromba, porque o meu filho que estava perdido e morto foi encontrado. Gente, essa série de parábolas, a Bíblia é incrível, linda, maravilhosa, porque é a palavra do Senhor. Eu piro na palavra de Deus, gente. Essa série de parábolas, ligada uma na outra, para mim, na minha opinião, é o resumo da Bíblia.
é o resumo da Bíblia, essas 3 parábolas, e em especial a parábola do filho pródigo. É o resumo da Bíblia. Somos nós que estávamos perdidos e fomos de encontro ao Pai, que ao nos ver nos abraça e fala: vamos festejar, que todos nós estávamos mortos em nossas transgressões. Nós, de uma forma escatológica, para você entender, o fim de todas as coisas é o estudo das últimas coisas. Escatologicamente, falando de uma forma teológica, nós estamos para viver a última fase. Vamos pensar nas fases teológicas e no que está por acontecer ainda. Esta festa aqui, irmãos, é a última fase. A 5ª fase que eu falei para vocês é a última fase que nós temos para viver, que na Bíblia é chamada de bodas do Cordeiro. Você já ouviu falar disso? Bodas do Cordeiro. Nós estamos para viver as bodas do Cordeiro ainda. Aonde está isso, pastor? Já ouvi falar, mas tenho medo danado de ler Apocalipse e tal. Isso está em Apocalipse capítulo 19, do verso 7 ao 9. Acompanhe comigo essa última fase que está para acontecer ainda, as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, do verso 7 ao 9, leia comigo, diz assim, ó: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Talvez a sua versão diz: chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. A noiva é a igreja, somos nós. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Talvez a sua versão diz: felizes os convidados para as bodas do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Nós estamos para viver a 5ª fase, irmãos. Estava tudo bem, perda, busca, reencontro, festividade, bodas do Cordeiro. Talvez você nunca estudou sobre isso, ou talvez você ouviu superficial falar sobre as últimas coisas, as bodas do Cordeiro, o milênio, a volta de Jesus. Não tem como nós entrarmos a fundo agora, devido ao tempo e a dinâmica do nosso culto. Mas futuramente nós vamos fazer um curso de escatologia aqui na igreja. Eu gostaria muito que você pudesse participar para entender. A Bíblia, talvez você já ouviu um pouquinho, as bodas do Cordeiro, alguns pastores, algumas doutrinas, alguma forma de pensar, uma linha teológica, diz que as bodas do Cordeiro vai ser 3 anos e meio, 7 anos, e a Bíblia não fala isso em nenhum momento. As bodas do Cordeiro, ela será eterna, irmãos. É o encontro do noivo com a noiva e não terá mais fim. Pensa na sua vida aí, você que é casado. Quantos anos de casamento você tem? 10, 15, 20? Eu vou celebrar acho que 12 ou 15 anos de casamento, sei lá. Você que tem a bodas de ouro lá, bodas de prata, cada ano tem uma boda, né? Boda de latão, boda de purpurina, sei lá qual que é as bodas. É a bodas do Cordeiro, do encontro da noiva com o noivo, a celebração que não terá mais fim. Isso você vai continuar na leitura, o encontro do noivo, se não me engano, no verso 11 de Apocalipse que você viu. Então essas bodas está relatada aí. Maiores informações sobre as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19. Para nós não perdermos aqui a nossa linha de pensamento sobre o que nós estamos falando, Jesus estava contando essas parábolas, irmãos, essas histórias, para responder uma pergunta que não foi feita. Vocês prestaram atenção nas histórias que foram contadas? Ele conta aquelas histórias para responder uma pergunta que não foi feita. Será que você sabe qual é a pergunta que não foi feita? A pergunta é o seguinte, ó: quem pode se sentar na mesa com o Senhor? Quem pode se sentar na mesa com o Cordeiro Santo? Quem pode se sentar na mesa da festividade, das bodas do Cordeiro, das bodas do casamento, em que o noivo chegará para buscar a sua noiva? Quem pode se sentar nessa mesa? Quem? Tudo isso a gente começa a perceber no verso 1 e 2 de Lucas 15. Fica lá no texto base, que nós vamos ler bastante agora o texto base, Lucas 15, o verso 1 e 2, Jesus já dá dica. Olha só o verso 1 e 2,
para responder essa pergunta que não foi feita. Surge assim, ó: todos os publicanos, que eram os cobradores de impostos, aquela galera separada, em que a sociedade abominava, principalmente os judeus, e pecadores, imagina a galera que estava aqui, prostituta, cheirador, aquele povo maluco, estava junto com Jesus, ó. Imagina, publicano e pecador, imagina a galera que andava com Jesus, gente. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir. Olha que incrível. Quem queria ouvir ele? A galera que mais precisava, gente. Aí continua o verso 2: mas os fariseus, os engravatados, os mestres da lei, o que eles faziam? Criticavam, sabe? Eles ficavam cochichando: rapaz, será que ele sabe quem está andando aí? Vixe, se ele fosse o que ele fala mesmo, se ele fosse o cristão, se ele fosse o galileu, se ele fosse o filho de Deus, como ele fala, por que ele está sentado com essa galera? Criticava. Surge uma pergunta que não foi feita: quem pode se sentar na mesa com o Cordeiro, com o Senhor, meus irmãos? Aí Jesus conta essas 3 histórias para responder uma pergunta que não foi feita. Sabe quem pode sentar na mesa? Uma ovelha que se perdeu, uma moeda que nem sabia que estava perdida, e um filho que quis andar em outros caminhos. Esses são os que podem se sentar na mesa com o Cordeiro. Você se encaixa em alguma desses, irmãos? Uma ovelha perdida, uma moeda que nem sabe que está perdida, e um filho que está andando em outros caminhos. Esses é o que pode se sentar na mesa com o Cordeiro. E a palavra de Deus é incrível, irmãos. O Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. Ou seja, quem pode participar? Uma ovelha que foi buscada, uma moeda que foi encontrada, um filho que caiu em si a tempo e se encontrou com o Pai. Nós vamos nos atentar aqui nessa parábola do filho pródigo, que vai do verso 11 ao 31. Eu vou trazer alguns pontos para você entender por que nós não vivemos como filho, o que nos impede de viver como os filhos. E nós vamos refletir no verso 11 ao 31, alguns versos aqui dessa parábola do filho pródigo. Vamos ver então, irmãos, o que nos impede de viver como os filhos. A primeira coisa que eu quero que você pense está do verso 15 ao 16. Acompanhe comigo, Lucas 15, o verso 15 e 16, diz assim: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Verso 16: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A primeira reflexão que eu quero que você faça é o seguinte: o que nos impede de viver como os filhos é querer se limpar estando no chiqueiro. É você querer se limpar estando no chiqueiro. Pensa comigo nisso, meus irmãos. Pensa comigo nisso. Quem já evangelizou alguém? Foi pregar a palavra, falou do amor de Jesus, falou: Jesus cuida, restaura, muda de vida, meus irmãos. Existe uma eternidade para nós. E você fala do amor de Jesus. Aí você fala assim, a pessoa fala assim: não, primeiro eu preciso parar de cheirar, primeiro eu preciso parar de beber, não, primeiro eu preciso, cara, nossa, eu preciso parar um monte de coisa, aí eu vou para casa, aí eu vou na igreja, aí eu vou querer ouvir, aceitar esse evangelho que você está pregando para mim, evangelista, missionário, pastor, aí sim talvez eu vou para a igreja. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca, meus irmãos. Nunca, meus irmãos. Sabe por quê? Deixa eu falar algo para você. Venha como você está. Porque um banho, o mais gostosinho que seja, água, shampoo, sabonete Dove e uma série de coisas na sua vida, no chiqueiro não resolve nada. No chiqueiro não resolve. No chiqueiro não resolve, meus irmãos. Olha o que diz Provérbios 26:11. Provérbios 26:11. Como o cão volta ao seu vômito,
assim o insensato repete a sua insensatez. Quem tem cachorro sabe muito bem isso. O bicho vomita lá, ele vai lá comer de novo. Não é isso que acontece? Mas um bicho cabeçudo. Por que ele faz isso? Por que ele volta? Insensatez. O banho, por mais maravilhoso que seja, no chiqueiro, meu irmão, não vai resolver. Para com esse pensamento maluco. Olha o que diz 2 de Pedro, capítulo 2, verso 22. Pedro confirma esse mesmo provérbio quando ele está pregando as falsas doutrinas que eram pregadas. Aí Pedro vem e manda esse aqui, ó, o mesmo provérbio que nós acabamos de ler, Provérbios 26, 11, ele lê agora, ó, confirma-se nele o que é verdadeiro, o provérbio. Aí ele lê o provérbio 26, é o mesmo provérbio. O cão voltou ao seu vômito, e ainda, ele manda mais um, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Já deu um banho numa porca, gente? Bota uma lama lá, o que ela faz? Volta tudo e se lameia. É assim, meus irmãos. Deixa eu falar algo para vocês. O chiqueiro é um ambiente que não é propício para restauração. Essa é a grande diferença da casa do Pai. Venha como você está, mas aqui você será transformado. Venha como você está, meu irmão. Deixa eu falar algo. O abraço do pastor foi dado na ovelha quando ela estava perdida. O abraço que o pastor deu na ovelha foi quando ela estava cheia de carrapicho, quando ela estava com a patinha quebrada, quando ela estava suja lá, de rolar na lama. Ele foi de encontro e encontrou aquela ovelha quando ela estava suja. O abraço do pai foi quando o filho estava fedendo o chiqueiro, fedendo o pecado. O pai estava, e de repente vê o filho entrando. Ele estava limpo, meus irmãos. Ele tinha tomado banho no chiqueiro? De jeito nenhum. Ele entra fedendo o pecado, fedendo os porcos. Ele vai de encontro ao pai, como ele estava. O pai, ao avistar, fala: meu filho, vamos festejar. Põe uma roupa limpa nele, sapato nos pés, põe um anel no dedo, porque o meu filho voltou à vida. É isso que Deus faz conosco, quando nós voltamos de encontro ao Ele. Você que está perdido, meu querido, andando em outros caminhos, fedendo ao pecado, volte de encontro ao Pai, porque Ele está assim, ó: vem cá, filho, vamos pôr uma roupa limpa em você. Está fedendo chiqueiro aí, mas toma banho na casa do Pai, não é no chiqueiro. Não é no chiqueiro, é na casa do Pai. Amém? Faz sentido para você, meus irmãos? Amém? Segunda coisa que nos impede de viver como filho, preste atenção nisso. Lucas 15, verso 17 ao 19. Segunda coisa, diz assim, preste atenção logo no início: caindo em si, grava isso, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Grifa o verso 19 que diz assim: não sou mais digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Sabe a segunda coisa que nos impede de viver como filhos de Deus? Poder, a graça, a misericórdia, a mudança, o governo sobre as nossas vidas. Sabe o que impede? Querer ser um funcionário de Deus, meus irmãos. Querer ser um funcionário de Deus. O filho pródigo que saiu, ele sabia dos seus erros. Sabia ou não sabia? Cara, eu errei, estou andando em outro caminho, a coisa está feia para o meu lado, o cheiro está bravo, o pecado está na minha vida, a coisa não está fácil para mim, estou comendo comida de porco. Detalhe, para o judeu, porco é abominação. Um pequeno detalhe, a coisa está brava. Ele sabia dos erros, meus irmãos, ele reconheceu isso, Agora, sabe como ele quer compensar isso? Os erros que ele fez, ele quer pagar com serviço, ele quer pagar, ser um funcionário do Pai. Prestou atenção na história, meus irmãos?
ele reconhece, mas ele quer pagar por esses erros, entende? Ele quer trabalhar por esses erros. Meus irmãos, gravem isso, ser um funcionário do Pai atrapalha você de ser filho. Vai pegando essas coisas que eu estou querendo dizer para você, porque você vai querer ser um funcionário. Irmãos, e funcionário, tem questão de, sabe, que hora que eu tenho que chegar, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que vir limpar a igreja, e tal, eu sou um funcionário desse negócio aqui, né? Pô, hoje eu não estou, hoje eu estou de boa, então eu sou funcionário, hoje é meu dia de folga, e tal, é funcionário, meu irmão. A pior coisa é querer ser funcionário de Deus. Você perde o poder, a graça e a autoridade, a bênção, a dádiva, o milagre de ser filho. Você está percebendo o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão? Deus não está precisando de funcionário, ponha isso na tua cabeça, sabe, esse sentimento de funcionário, pô, que hora que, não, quanto que eu vou ganhar, qual que é o meu salário por isso aqui, piquei o cartão, tique, vou embora, já fiz o que eu precisava, sou funcionário. E eu não estou querendo dizer, irmãos, não me entenda mal, não é pastor receber salário, pessoa ter um funcionário na igreja, não é nada disso, é o conceito de funcionário. Você, com esse conceito de funcionário, você está perdendo a graça, o milagre de ser filho. É sobre isso que eu quero que você pense. Deus não está precisando de funcionário. O quadro de funcionário já está completo, meus irmãos, já está completo, já está cheio. No céu terá lugar, sabe para quê? Filho. O lugar no céu é para filho, não é para quem pica cartão, não. Eu piquei meu cartão, domingo que vem pico de novo, tá, Deus? Funcionário. Filho relaciona com o pai, filho conhece o pai, filho sente o cheiro, o calor do pai, filho sabe onde o pai mora, sabe o telefone do pai. Funcionário não, eu não sei onde meu patrão mora, eu não tenho o telefone dele. Irmãos, quando nós vivemos como funcionário, os nossos interesses estarão sempre à frente, sempre à frente. Cumpri minha obrigação, já fiz o que o pastor pediu, quanto que eu vou ganhar? Sempre terá algum interesse em troca quando você vive como funcionário. Aí você deve estar se perguntando, e deixa eu responder para você: quem vai fazer as coisas no reino então, pastor? Já que a maioria dos cristãos vive como um funcionário, cadê os filhos? Como que vai ser? Deixa eu falar quem vai fazer as coisas do reino, quem vai abrir, quem vai limpar, quem vai viver, quem vai pregar, quem vai evangelizar, quem vai cuidar, quem vai discipular, quem vai louvar. Sabe quem vai fazer isso sem nenhum interesse? Se possível todos os dias, com amor. Sabe quem vai fazer isso? Os filhos. Os filhos, cara. É os filhos que vão fazer isso. Deixa eu falar algo, irmãos. Nós não trabalhamos para ser salvos. Nós trabalhamos porque fomos salvos. Faz sentido para você? Faz sentido para você, meus irmãos? Faça tudo com excelência para o reino de Deus. Tudo com excelência. Deus não precisa, irmãos, que as coisas sejam feitas por obrigação. Se você quer fazer alguma coisa no reino de Deus e nessa igreja por obrigação, não faça. Não faça. Estou fazendo porque é obrigado. Não faça. Deus quer filhos perto dele. Isso vai sobrecarregar o outro. Deus vai levantar outros filhos. Não tem problema. Mas não faça por obrigação. Não faça que você está com a mentalidade de funcionário. Não faça, meus irmãos. Não faça. Faça tudo com amor e dedicação. Cuidado com os interesses. Quem tem filho aqui vai entender muito bem o que eu estou querendo dizer. A gente conhece muito nossos filhos, né? Quando ele quer dizer assim, quando ele está com um interessinho. Eu sou seu filho, quando ele quer comer um doce, quando ele quer ir no McDonald's, quando ele quer ir numa festa, quando ele quer sair para brincar, ele não fica cheio de interessinho? Você não percebe ele? É a pior coisa, meu irmão, quando o filho veio com segundas intenções, sabe, com interesse, para querer ganhar. Ai, paizinho, meu amorzinho, ai, paizinho, o que eu posso fazer? Quer que eu lave a louça para você, mãezinha?
Aí você já olha assim, o que você quer? Tem alguma coisa errada. A pior coisa são filhos interesseiros. Nós com Deus, gente. Nós com Deus. Nós com Deus. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29, diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor. Deixa eu falar algo. Você é filho ou é órfão? Você é filho ou é funcionário? Órfão trabalha, irmãos, para Deus. E filho trabalha com Deus. Diferente. Órfão fala, cadê meu salário? Órfão quer salário, sabe? Filho tem herança, gente. Olha que diferença. Filho tem herança. Sabe como meus filhos olham para mim? Meus filhos, eu tenho um. Sabe como meu filho olha para mim? Cara, ele me olha como se fosse um super. Mesmo que eu já sou grande. Ele olha para mim, cara, meu pai é massa. Cara, meu pai é forte. Não tem medo de nada. Tudo ele sabe. O que eu posso... Cara, eu quero TT. De repente ele aparece, o TT na mão. Ele tem uma vaca lá no fundo. O que ele tem? De onde vem esse... Não tem preocupação. Não quer saber de salário. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? Filho tem herança. Herança. O que eu tenho do meu pai é o que ele transmitiu para mim. A herança é filho, é intimidade. O que eu vou deixar para meus filhos é herança. É o poder que eu estou transmitindo para ele. Entende isso, irmãos? O que eu quero dizer? Romanos, capítulo 8. Entenda o que eu quero dizer para você sobre herança. Você ser filho e não um funcionário, um bastardo, um órfão. Você é filho, cara. Romanos 8, verso 15 ao 17, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que o escravize. Olha só, quem é órfão aí, quem é funcionário, para novamente temer, mas receberam o espírito, olha aqui, irmãos, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Essa palavra Abba Pai é como se estivesse falando com paizinho, papá, papá, é a primeira palavra que uma criança fala, sabe? Papá, paizinho. Nós fomos adotados, recebemos um espírito de filhos, de adoção. Papá, papaizinho. Continuando, verso 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A herança de Deus para nós, irmãos, o conjunto completo, não é só sombra e água fresca e pé para cima, não. Vem os sofrimentos, as lutas. Você faz parte de uma família, e uma família não é só bênção e alegria, não, meus irmãos. Tem as lutas, as dificuldades. Para isso você foi chamado, para participar dessa herança. Amém? Segunda coisa que nos dificulta, nos impede de ser filhos, é querer ser funcionário. E a terceira e última coisa, meus irmãos, terceira e última coisa que nos impede de viver como filho, é querer que o pai faça o seu papel. Tem coisa que você tem que fazer, meu querido, você sabia disso? Você sabia disso? Querer que o pai faça o seu papel. Preste atenção no que eu quero dizer para vocês. Está aí a grande diferença das duas histórias. 3 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo perdido. Está aí a grande diferença da história da moeda, da história da ovelha, para a história da dracma. Porque, para pensar, por que o filho não foi buscado? Por que o filho não foi procurar? Por que o pai não foi atrás?
Meu filho, deixa eu procurar meu filho perdeu, eu tinha 2 filhos, 50%, cadê o meu filho? Por que o pai não foi? Vocês param para pensar, vocês fazem essas reflexões, quando você lê a mensagem, porque, reflita comigo, meus irmãos, a ovelha, está aí a grande diferença, tá? A ovelha, ela sentia que estava em outro ambiente, não é uma ovelha, ela não percebe, ela estava em outro ambiente, mas ela não sabia voltar. Perde um animal, talvez seu cachorrinho, perde ele, talvez ele não saiba voltar. Uma ovelha não sabia voltar, o pastor foi de encontro a essa ovelha, buscou quando ela estava cheia de carrapicho, sujinha, patinha quebrada, foi de encontro, a ovelha não sabia voltar. A moeda sente, meus irmãos, moeda tem sentimento, bate o coração na moeda, não sente. Aliás, ela nem sabia que estava perdida. A moeda nem sabia que estava em onde a moeda nem sabia que estava na escuridão ali debaixo da escrivaninha, nem sabia. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Você já pregou para alguém que nem sabe que está perdido? Você precisa mudar, cara. Muda de vida. Vem para a igreja. Você vai atrás da moeda cheia de valor. Pensa aí numa pessoa cheia de valor, de talento. Você vai atrás dela, você fala, cara, muda de vida, meu irmão. Jesus está voltando, muda de vida. A pessoa fala, cara, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa eu curtir. Nem sabe que está perdida. A pessoa nem, você já pregou para alguém assim? Dá vontade de abrir a cabeça. Absurdo, entra a Bíblia aí dentro. Tá. Nem sabe que está perdida a moeda, gente. Nem sabe. Agora o filho. Por que o filho não foi buscado? Por que o filho não foi procurado, gente? O filho sabia que estava perdido. E um do detalhe, ele sabia voltar. Ele sabia onde era a casa do pai. Ele sabia o caminho de volta. Ele sabia o caminho de volta para a casa do pai. Faz sentido? Ele sabia o caminho de volta para a casa do pai. Ele sabia, cara, errei, pequei, meu pai está lá, qual que é o caminho? Ele sabia o caminho de volta para a casa do pai. E ele sabia que estava perdido. Cara, as coisas que eu estou fazendo não está legal, não está nada bacana não. Porque quando a gente faz a proporção, lembra da proporção que eu falei para vocês? Fica muito estranho, né? A ovelha, 1%. A moeda, 10%. O filho, 50% da perda. E por que o pai não vai atrás dele, gente? Por que o pai não vai atrás dele? Gente, nós sabemos o caminho. Você provavelmente não é a primeira vez que está pisando aqui. Você provavelmente não é a primeira vez que você está ouvindo falar de Jesus. Você não é uma dracma que nunca ouviu falar do Senhor, que nem sabe que está perdido. O que eu quero que você saia daqui, meus irmãos, é que você é filho, cara. E se você sabe que está perdido, e você sabe o caminho de volta, volte para Ele. Volte para Ele, cara. Agora o problema é que tem muita gente de braço cruzado, sabe? No meio da lama do chiqueiro, querendo se libertar, e que sabe o caminho de volta. Esse é o problema, irmão. Porque a parte A do verso 17, vocês prestaram atenção no verso 17? Veja aí, Lucas 15, o verso 17 diz assim: caindo em si. Olha que interessante. Caindo em si. O papel de cair em si é de filho. Você é filho, meu irmão. Cair em si, cara. Caindo em si. Sabe o que é esse caindo em si? Metanoia. Arrependimento. Mudança de 360. Sai do chiqueiro e volta para a casa do pai, cara. Caindo em si. Arrependimento. Opa! Liguei os pontos. A casa do pai está aqui. Eu reconheço
arrependimento, gente. Metanoia, palavra grega, arrependimento, mudança no pensar. Olha o que acontece quando você cai em si. Lucas 15, verso 20. Olha como a palavra é linda. E eu piro na palavra, gente. Lucas 15, verso 20 diz assim: a seguir, então, metanoia, arrependeu-se, caiu em si, foi de encontro ao Pai. Diz assim: a seguir-se, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, gente, isso é maravilhoso, correu para o seu filho, o abraçou, o beijou. Filho meu, que bom que você chegou. Pai, mas eu estou cheirando pecado. Vem cá, filho. Pai, mas eu estava na gandaia. Vem cá, filho, você voltou. Pai, mas eu já fui da igreja, mas eu estava lá. Vem cá, filho, você voltou. Você quer me encontrar? Mas pai, eu era um adorador, era um evangelista. Mas olha, vem cá, filho, você voltou, você sabe o caminho de volta. Você veio de encontro a esse pai. Você caiu em si, cara. E isso é maravilhoso. Sabe, meus irmãos, se você ouviu tof na porta, abra, gente. O Pai está pronto para nos abraçar. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Para a gente finalizar, João capítulo 1, último versículo que nós vamos ler. João capítulo 1, do verso 11 ao 13, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem o recebeu e quem creu nele, deu o direito de se tornar filho de Deus. Deu o direito de se tornar filho de Deus. Receba o Senhor Jesus, creia nele, você o recebe e tem o direito de se tornar filho de Deus. Você sabe que está em outros caminhos? Caia em si, arrependa-se. Você sabe o caminho de volta, meus irmãos. Você sabe o caminho de volta. Não importa o que você fez, o que você está fazendo, Ele está de braços abertos para nos receber, mesmo sujos pelos pecados. Amém? Vamos ouvir um vídeo e a gente vai finalizar essa mensagem com esse vídeo. Preste atenção, por favor. De acreditar, tempo vai provar. Toque essa canção, não te ensinei em vão. Voo, é riso, é dor e tudo mais. E quando vê, e o
tempo é grande professor. O mundo engana e a gente esquece o amor que não perece. É hora de voltar. Eu não te amei em vão. O lar é o nosso coração. Eu acho que todos nós podemos fazer essa reflexão, né? Os caminhos errados que nós andamos, as escolhas erradas nas nossas vidas. Mas o mais incrível, irmãos, é saber que existe um Pai que continua a nos amar. Você é filho, cara. Você é filho, irmão. Você é filho, varão. Você é filha. Nós somos filhos de Deus. Não viva como um órfão, um bastardo. Sou um funcionário de Deus. Não acredito em nada disso. Conversinha para boi dormir esse negócio de igreja, pastor. Tem nada a ver. Você é filho, cara. Muda o pensamento. Ser filho de Deus só está no Novo Testamento relatado como filho. E é um presente, um milagre e uma dádiva. Porque a cruz está vazia, que nós recebemos esse poder de ser filho de Deus. Ser filho de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, privilégio de estarmos nessa noite reunidos, refletindo nessa mensagem. Todos nós que fizemos escolhas erradas na nossa vida, caminhando em outras estradas. Essa parábola do filho pródigo é o resumo da Bíblia. Nós estávamos com Deus no paraíso do jardim, ó Pai. Só que de repente as coisas e as nossas escolhas são outras. O pecado entra na nossa vida e nós escolhemos outras coisas, ó Papai. Por isso nos guarde, nos abençoa, nos direciona nessa etapa das nossas vidas. Senhor Jesus, abençoe o nosso futuro, o nosso presente, muda a nossa forma de pensar. Se existe aqui pessoas, Senhor, que já caminharam contigo como filhos e estão na lama do chiqueiro, meu Deus, sabem o caminho de volta, possam cair em si e voltar para os braços do Pai. Senhor Jesus, nós cremos e descansamos, porque em Cristo Jesus nós somos adotados e somos chamados de filhos de Deus. Nós possamos tomar posse e viver como tal. Obrigado, porque como filhos nós temos uma herança para receber, maravilhosa, um galardão, ó Pai, que será entregue. Obrigado por este presente incrível. Nós não mensuramos, não conseguimos medir, ó Pai, o que o Senhor fez. Perdoa nossas falhas. Hoje é dia de ceia, de fazer essas reflexões na nossa caminhada cristã, como que está a nossa vida. Perdoa, Senhor, perdoa tudo que nós estamos fazendo que não está de acordo.
nós estamos voltando para Ti cada dia mais. O Senhor está vindo de encontro à sua igreja. Arrependa-se, povo de Deus, que nós possamos descansar, ter o Senhor Jesus no centro da nossa vida, que o Espírito Santo possa incomodar todas as vezes que nós estivermos andando em caminhos errados, e possa vir à nossa mente e falar: cai em si, filho meu, volte para os braços do Pai, sirva com amor, com reverência, com temor, com excelência no reino de Deus. Tome posse de filho e viva como filho. É o que nós queremos fazer, descansar. Obrigado por este dia, por este domingo, dia de ceia, por a reflexão, por este tempo que nós estamos vivendo, e por nos adotar em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente as nossas vidas, grandemente.